Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Hoje um dia muito feliz, dia que a gente está quase entrando de férias e vamos para mais uma aula. Nessa aula de hoje, a aula do 9º ano, nós vamos falar sobre a resolução da lista de função afim, tá certo? Então chega de conversa e vamos para mais uma aula. Então, galerinha, já deixei esquematizado, já deixei organizado uma listinha bem marota pra gente. Listinha essa, ó, vai dar número 1 até a número 7, tá? Aqui nós vamos resolver algumas questões e aí o restante, como a gente combinou, vai ficar para que vocês façam a resolução e mandem lá no clipe, tá certo? Então, deixa primeiro eu organizar aqui, arrumar algumas situações, porque na hora de imprimir, acabou que esse número 2 aqui, ó, ele veio para cá, só que ele não é aqui, ele é aqui, tá certo? Então, arrumado já número 1, vamos lá resolver a número 1. Determine os zeros da função a seguir. Então, zeros da função, para encontrar o zero da função, eu vou simplesmente pegar o meu f de x e igualar a zero. Tá certo? Então, essa seria a resolução, né? Quando ele pede para você encontrar os zeros da função. Aqui, ó, o que você teria que fazer? No lugar de y, né? Colocar zero. E aí encontrar o valor de x. Aqui é a mesma coisa. No lugar de y, colocar o zero, encontrar o valor de x. E aqui o mesmo esquema. Vou resolver essa letra C aqui. Tem uma fração, pode ser que complique aí um pouquinho. Então vamos lá. Encontrar os zeros da função na C, eu vou fazer o seguinte. No lugar do f de x eu vou colocar zero. Então, zero é igual a x sobre 2 mais 4. Tá certo? Aqui você pode encontrar o MMC. Na verdade, o MMC entre 2 e 1, que aqui embaixo é 1, né? E aqui também é 1. É o próprio 2. Então, aqui fica o 2. E aí, você efetua a divisão. 2 para 1, 2. 2 para 2, 1. 2 para 1, 2. 0 igual a x mais 8. E aí, como eu resolvi os dois lados ao mesmo tempo, eu posso cancelar esse daqui. E aí, eu fico só com a parte de cima. E aí, só passar para o outro lado. Então, o meu x é igual a menos 8. Tá certo? Então, aqui eu encontrei os zeros da função da letra C. Beleza? Ah, professor, aqui eu não resolvi dessa maneira. Eu multipliquei a linha de cima por 2 para poder cortar essa fração. Pode também? Pode. Dá o mesmo resultado. Ah, professor, aqui eu passei o 4 para o outro lado. O 4 negativo passou, o 4 positivo passou para o outro lado negativo. E aí depois eu multipliquei cruzado. Também pode. Vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Então, a número 1 é só para fazer isso. E aqui, galera, para ficar bonitinho e completo, esse valor que a gente encontrou nada mais é que a coordenada menos 8 em x, né? E 0. Tá certo? Então, esse seria a coordenada da letra C, onde o y é 0, tá? É assim que a gente encontra os zeros da função. Questão número 2. Essa questão número 2 é uma questão interessante. Percebam aqui na questão 2 que ele muda. Ele coloca, ó, f de x igual a mx mais n. Isso daqui, gente, é a mesma coisa de ax mais b, só que ele trocou a letra. É o mesmo procedimento. E aí ele pergunta aqui, ó, o valor de m é... Então, reescrevendo isso daqui da forma que a gente está habituado a fazer, isso daqui é a mesma coisa aqui. F de x igual a ax mais b. E aí, eu pergunto o valor de a. Entendido? Então, essa pergunta aqui é a mesma coisa que isso daqui.
E aí ele deu os pontos, né? Por que ele deu os pontos? Porque ele sabe que para a gente encontrar essa função aqui, para encontrar o A e o B, eu preciso dos pontos. E aí nós vamos resolver da mesma maneira que nós resolvemos na aula hoje, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho o valor de x, aqui eu tenho o valor de y, x e y, e aí eu vou substituir de acordo com a minha função genérica. Então vamos lá organizar esse sisteminha aqui para a gente encontrar os valores. Para esse primeiro ponto aqui, eu vou ter que y é 3, certo? X é menos 1, então vai ficar menos 1x, mais menos 1m, mais n. E na outra, eu vou ter que y é 7, e o x é 2, então vai ficar 2m mais n. Tá certo? Então aqui, ó, eu monto o meu sistema e aí encontro os valores de m e n. Aqui está mais fácil isolar o n, então eu vou ficar com n igual a 3 mais m, tá certo? Aqui o m é negativo, vai passar para o outro lado positivo. E aí, na equação de baixo, no lugar de n, eu vou colocar esse valor aqui. Então, lá de baixo vai ficar 7 igual a 2m mais n. N é 3 mais m. Tá certo? Então, juntando aqui, passando o 3 para o outro lado, eu vou ficar com 3m igual. O 3 daqui vai passar para o outro lado, só que ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 7 menos 3. 3m é igual a 4. M é igual a 4 sobre 3. E aí, a gente já encontrou o valor do m que ele pedia lá no comecinho do enunciado. 4 sobre 3 é a questão B. Se por acaso ele pedisse a função, aí eu teria que, no lugar de m aqui em cima, substituir para encontrar o valor de n. Vou fazer isso para a gente montar a nossa funçãozinha para fazer bonitinho. N é igual a 3 mais 4 terços. N é igual, aqui multiplica, vai ficar 9 mais 4 sobre 3. E aí eu vou ter 13 sobre 3. Então, a minha função que gerou esses pontos aqui foi a função f de x, ax, ou melhor, mx. M é 4 sobre 3x mais 13 sobre 3. Ele não pede para encontrar a função, mas aqui já estava no esquema, a gente acabou já encontrando. Tá certo? Aqui, galera, é como se eu tirasse o MMC. MMC de 1 e 3 é o próprio 3. Aí 3 dividido para 1, 3. O 3 que sobe multiplica, por isso que aqui vira 9. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 4, 4. Tranquilo? Então, beleza. Então, resolvemos a questão número 2. Deixa eu ver aqui o que ele pede na questão 3. 3. A figura representa a função y igual a x mais b. O valor da função no ponto x igual a menos 1 terço é... Então aqui, galera, o que acontece? Ele pede para a gente encontrar o valor de... o valor da função no ponto x igual. O que ele pede para a gente encontrar aqui nada mais é que f de menos 1 terço. Essa questão aqui é bem parecida com uma questão que a gente fez na última... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Na última videoaula.
essa questão aí, ela é idêntica... Cadê? Ela é idêntica a essa daqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ela é idêntica a essa questão aqui, ó. Ele dá a função, né? A função genérica, dá 2 pontos e pede para a gente encontrar esse f de 3 aqui. Só que para encontrar esse f de 3, eu tenho que encontrar a função. E aqui, a função que a gente encontrou foi essa função aqui, ó, né? Então, o primeiro passo para a gente resolver, para poder encontrar isso daqui, é encontrar a função referente a essa figura aqui, ó. Tá certo? Aqui nessa figura eu tenho os pontos, ó. Reparem que aqui eu tenho esse ponto e tenho esse ponto aqui também, né? Então, a gente consegue daqui tirar as coordenadas. Então, vamos lá. Para tirar as coordenadas aqui, esse valor aqui, né, essa coordenada, é a coordenada 0 em x, ele não tem representação em x, e 3 em y. Certo? Ó? Ele só tem a representação em y. E essa coordenada aqui é o contrário, ela só tem a sua representação em x. Tá certo? E nós sabemos muito bem que o ponto onde toca o eixo de y, esse ponto aqui é o B. Então, a gente já tem que o B é 3. Mas vamos lá, vamos encontrar. Ó, vou botar bonitinho aqui as coordenadas. 0 e 3 é uma coordenada. E a outra coordenada? Menos 2 e 0. Daqui eu vou montar a minha função, no caso as duas, né? y0, y é 3. Então, vai ficar 3 igual a 0a mais b. E a outra vai ficar, o y aqui é 0. 0 igual a menos 2a mais b. Essa daqui é as duas equações que eu te montei o sisteminha, né? Agora eu vou resolver. Na verdade, aqui, ó, aqui já é o b, né? O b é 3. 0 vezes a vai dar 0. E aí sobrou só o b. E aí, só substituir aqui embaixo. 0 igual a menos 2a mais b, que é 3. Então, aqui eu vou ficar com 2a igual a 3. Aqui eu passei o 2a para cá porque ele era negativo, né? Passei ele para cá, virou positivo. E aí, o a é igual a 3 sobre 2. Tá certo? Encontrando o valor de a e b, aqui eu consigo montar a minha função para poder encontrar essa coordenada aqui, né? Então, a minha função vai ser f de x igual a 3x sobre 2 mais 3. E o que ele está me perguntando é isso daqui. E quanto que é f de menos 1/3? Menos 1/3 vai ser 3 vezes. Aqui, galera, cuidado para não embolar, hein? Menos 1/3 sobre 2 mais 3. Quando você multiplicar isso daqui, a parte de cima, você vai ficar com menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1. Então, isso daqui... Deixa eu colocar aqui do outro lado. Deixa eu ver um esquema para não ficar embolado. Deixa eu fazer bonitinho aqui do outro lado, porque ali vai ficar embolado. F de menos 1/3 para a função 3 vezes menos 1/3 sobre 2 mais 3. É isso. Então, vamos lá fazer passo a passo bonitinho. F de menos 1 sobre 3 é igual. Aqui, quando eu multiplicar, vai ficar menos 3 sobre 2 mais 3. Aqui que eu falei que ia ficar menos 1.
menos 1/3 é igual a menos 1 sobre 2, mais 3. Aqui é só multiplicar, ó. Esse vezes esse, menos esse, né? Que na verdade, aqui teria que tirar MMC, mas quando eu tenho dois números só, não tem necessidade de tirar MMC. MMC de 2 e 1 é o próprio 2, né? Então aqui é o 2. E aí, 2 dividido para 1, 2. Então é melhor e mais rápido você já vir aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Menos 1. Então eu vou ter que o resultado para x valendo menos 1 sobre 3 é 5 sobre 2. Tá certo? Vou voltar lá para ver qual é a resposta. 5 sobre 2. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Letra C. Tá certo? Então, assim a gente consegue resolver a questão de número 3. Muito tranquilo, ó. Já resolvi um monte de questões aí, hein? Questão número 4. Determinar a lei da função do primeiro grau que passa pelo ponto. Aqui, ó, ele já deu ponto. Esse é um ponto. E cujo coeficiente angular é menos 4. Eu vou deixar esse esqueminha de coeficiente angular para que vocês pesquisem. Então, ó, aqui você já tem um ponto. E o que é o coeficiente angular na função afim, na função do primeiro grau? Pesquisem aí. E aí, você vai ter esse outro valor aqui também, né? E aí, tendo os dois valores, é só montar o esqueminha e fazer o sistema e encontrar a função. Tá certo? Então, ó, vai ficar para que vocês resolvam essa número 4. Então, ó, tem a número 4, tem a número 1, letra A, letra B. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou resolver, deixa eu ver aqui, ó, essa questão 6 aqui para determinar a função também bem tranquila. É só determinar a função, aqui eu já tenho os pontos, tá? Questão 7. Essa questão número 7 aqui é para você fazer o gráfico. E aí, para fazer o gráfico, eu vou já definir aqui os valores de x, tá? Então, em todas as letras, tanto letra A, B, C, você vai usar x menos 2, 0 e 1, tá? Para todas essas aqui, ó. Vou esquematizar essa letra A aqui, só o comecinho da letra A. Então aqui eu já tenho o x definido, o y, 2x mais 3. Eu vou colocar de acordo com o ponto de x. Então aqui, ó, y vai ser 2 vezes menos 2 mais 3. Resolvendo isso daqui, eu vou ter menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Menos 1. Então, a coordenada desse ponto aqui, o x é menos 2 e o y é menos 1. Tá? Você vai ter que encontrar essas coordenadas. Depois que encontrar a coordenada, você vai representar essas coordenadas lá no plano cartesiano. Tá certo? Então, para a questão número 7, você vai ter que montar esse esqueminha e depois colocar essas informações aqui lá no plano cartesiano. Tá certo? E, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a questão número 5, ele dá o seguinte, ó, dadas as funções, eu tenho uma função f de x e tenho uma função g de x. Calcule os valores de x para os quais g de x é menor que f de x. Então, o que ele quer aqui é que a gente resolva essa inequação, porque aqui é uma inequação, né? Não é uma equação. Onde g de x, quem é g de x? G de x é isso daqui. Então, 2x
menos 4 seja menor que f de x. E f de x é menos x mais 1 meio. Fácil. Essa daqui está bem tranquila. O que eu vou fazer? Letra de um lado e número do outro. Então, aqui o x vai passar para o outro lado. Eu vou ficar com 2x mais x menor que 1 meio mais 4. 3x menor que... Aqui, eu vou fazer o seguinte, mesmo esquema que eu fiz lá da outra. Ó, 8 mais 1, 9. 9 sobre 3. Né? E, para finalizar, aqui eu multiplico cruzado, que eu tenho uma... como se fosse uma igualdade, né, entre duas frações. E aí eu vou ficar com 9x menor que 9. E aí, para finalizar, x é menor que 9 sobre 9. X é menor que 1. Tá certo? Então, para que g de x seja menor que f de x, o x ele tem que ser menor que 1. Beleza? Então aqui a gente já encontrou a solução para essa questão. Então, galera, ó, vai ficar para que vocês resolvam a questão número 1, letra A e B, a questão número 4, primeiro você vai ter que pesquisar o que é coeficiente angular, tá? Questão 6 e 7, do jeito que a gente combinou. 4 atividades. Beleza? Só que, professor, você resolveu as outras, não precisa resolver as outras? Claro que não. Eu vou querer que você coloque bonitinho aí todas as que eu já resolvi também. Tá certo? Vou estar mandando essa listinha junto com essa aula. E você se organiza, coloca do jeito bonitinho aí para não ficar embolado. Beleza? Então, gente, nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!